Olá, filhos e irmãos, eu sou Pai Henrique de Ogum e este é o canal de falar sobre Lilith, né? Isso vai dar pano, hein, pra manga, né? Espero Deus que dê tudo certo com essa postagem, né? Porque Deus é mais. Então vamos lá falar sobre Lilith e o porquê Lilith em Casa de Padilha 7, né? Lilith, para quem não sabe, ela nos terreiros, né? Ou seja, no sincretismo, né? Das religiões espíritas, ela é considerada a Maria Padilha das almas, né? A Lilith, ela é a Maria Padilha das almas, né? E aí, ou seja, não é a Maria Padilha das almas que está com você, né? É a primeira, a essência, ou seja, se você tem uma Maria Padilha das almas, significa que você tem uma ligação muito forte com a Lilith, né? Então, logicamente, a Lilith também é sua mãe, né? Sua companheira, sua protetora e também aquela que te arrebenta no cacete, né? Quando necessário. Então, esse é o sincretismo dela dentro da religião, porque todos os espíritos, né? Os primeiros, né? Quando se criou a falange, eles também passaram pela Terra. Então, eles têm histórias, né? E muitos são os anjos caídos, né? Os demônios da Bíblia, né? Todos esses personagens históricos e bíblicos, eles são espíritos, né? Eles criaram nós a semelhança de Deus, ou seja, eles também são a semelhança de Deus, por isso que eles são os mais próximos e mais parecidos conosco. Por isso que eles têm mais vínculo fortemente conosco, porque eles já fizeram uso de todos os elementos que nós usamos, ou seja, as comidas, as bebidas, né, os vícios, né, tudo que tem mundano, né, foi criado desde aquela época e vem só se modificando, se alterando, se melhorando ou piorando, né, enfim, varia aí. Então, a Lilith, ela é, né, aquele anjo caído do céu, né? E aí, eu soltei aí nas histórias do Lira, né? Pra quem quer, tem uma playlist só chamado assim, Histórias de Exu da Lira, porque tem uns 8 vídeos dele, tá? Que caíram aí durante toda a semana, veio caindo. Agora é interessante que você reveja todos, né? Pra você entender tudo. Ou seja, para você entender ele, você teria que ver todos aqueles vídeos, porque rendeu muita história. E aí, para você entender a Lilith, eu aconselho também que você estude Maria Padilha das Almas, né? Que é interessante, tá? Eu acho um absurdo uma entidade descer no terreiro e aí se denominar-se Lilith. Ridículo, não há necessidade, pode ter certeza que não é. Porque não haveria essa necessidade de simplesmente a entidade descer, ao invés de se chamar Maria Padilha das Almas, né, denominar-se que é Lilith. Isso aí é muita vaidade do médium, né, que de certa forma descobriu isso, né, por exemplo, vendo meu vídeo, e aí chega no terreiro e diz que está incorporando Lilith, né. E aí os pais de Santé vão falar mal de mim por aí, que eu tô falando que diz que a pessoa tem Lilith. Eu não tô dizendo isso, né? Eu tô falando que Maria Padilha das Almas é o sincretismo dela. Ou seja, o primeiro espírito, ele já não desce mais, né? Então ninguém tem um espírito tão antigo. Mas todos vêm na vibração dela, que é o comum de se acontecer. Então tome cuidado com o que vocês falam, né? Porque o Pai de Santo pega vocês assim, né, com a corda no pescoço. Então não levem a brincadeira esse tipo de coisas, né? Isso é sério. Lilith, quando caiu do céu, né, tentou ir atrás, né, da mãe dela, que já havia saindo por alguns motivos. Então, naquela briga toda, a Lilith, ela seria tipo assim, é só um exemplo, tá, gente? Imagina
Imagina que você tem um monte de irmão homem, você é uma mulher, então por mais que você não seja lésbica, você acaba sendo masculinizada, ou seja, você se obriga a ser forte porque você lidar com pessoas mais fortes. É a mesma coisa, por exemplo, de eu colocar uma criança para ser educada numa escola comum e eu colocar uma criança para ser educada numa escola militar. Podem ser duas meninas crianças, mas quando as duas vierem lá com maior de idade, você vai ver o temperamento, o comportamento completamente diferente uma da outra, ou seja, aquela que ficou no regime militar, ela aprendeu a ser forte, ou seja, a usar a força física, né? E também ser mais rápida nos seus pensamentos, né? Ou seja, ela foi treinada para determinada coisa. Já na escola comum e com a mãe, com a vida social normal, ela pode até desenvolver uma vagabundice, ou seja, uma preguiça, né? Não é no sentido pejorativo, tá, gente? Ou seja, uma preguiça, né? Porque sempre tudo teve de mão beijada, né? Os pais sempre tentam dar tudo pro filho, né? Por isso que eu falo, não tenha dó e pena. O ajudar não está em você dar as coisas, e sim você mostrar o caminho, né? Ou seja, se a pessoa tem um caminho, ela tem que correr atrás daquilo, não receber de mão beijada, ela não dará valor. Que é, por exemplo, a diferença entre a criação de um e outro. Então isso é bem claro. Então a Lilith é como se fosse uma mulher, uma filha masculinizada, porque desceu com a maioria dos anjos homens, né? Como por exemplo Lúcifer, né? Ou seja, anjos de grandes poderes, né? Que trabalham ali em todas essas condições. Então veja, eles desceram em 7, né? Para fazer pesquisas, né, na Terra, de como que estava saindo a criação de Deus, ou seja, nós seres humanos, né? Nós não somos espíritos tão antigos porque nós fomos criados depois, nós viemos de outras dimensões inferiores para trabalhar dentro dessas dimensões. E nas dimensões inferiores existiam coisas muito mais terríveis do que hoje existe. Por isso que os bíblicos, os apóstolos, né, eles conseguiram escrever previsões na Bíblia, como Apocalipse, né? Só que tudo é uma metáfora, ela acontece diariamente na nossa vida, né? Ou seja, tudo que já tinha na Bíblia já está acontecendo. Acho que não tem mais nada para acontecer. Porque veja, então o filho estuprará sua mãe e matará seu pai. Isso já existe, né, há um bom tempo. E aí você observa que tudo que está escrito na Bíblia já está acontecendo. Então tudo que está escrito, né? Ou seja, o próprio mal está dentro de cada um, né? Mas é mais fácil culpar um demônio bíblico, né, claramente, do que assumir o próprio erro, né? Tanto que a primeira coisa que um assaltante, um bandido, um assassino, um estuprador fala, não, eu não estava em si, né? Ou seja, supostamente foi o demônio. Só que não tem isso para a lei, né, de hoje. Você estando ou não com o demônio, você fez com o seu corpo. Então o que você tem que fazer é bloquear os demônios, né, bíblicos, né, da sua vida, para você, porque um espírito não levará a culpa nessa vida, né, na sua vida, de ter te induzido a alguma coisa. Por isso que estudar sobre tudo, né, sobre os espíritos principalmente, é justamente você não fazer essas cagadas, né. É muito curioso a história de Lilith, né, porque quando ela desceu para os terreiros, né, ela começou a trabalhar como rainha, dona de terreiros, né. Ela levou muitos pais de santos a perdições, né, como por exemplo abusos dos médiuns, né, abusos de poderes, né, tudo porque ela era melhor, ela era mais top, e isso é verdade, né. Ela realmente induziu eles a isso, porque era a obrigação dela. O que isso significa? Por que uma pombogira desce e faz uma coisa dessa, né? Induz o pai de santo a isso. Porque o pai de santo, ele foi testado na vaidade, né? E ele tinha que fazer isso, porque senão não haveria a revolução espiritual. A cada vez que os séculos passam, né, nós entramos numa evolução espiritual diferenciada. Ou seja,
tudo começou cristão, depois sempre houve a magia, né? A magia veio dos próprios anjos caídos, então a Bíblia condena. A magia foi cortada, ou seja, não existe mágica mais hoje. Hoje são trabalhos árduos, né? E trabalhos de muita fé, ou seja, transformar a pessoa, né? Porque o âmbito está no poder de cada um. Quando nós transformamos a pessoa, a fé dela, os guias dela se aproximam, ou seja, as linhagens espirituais, né? Dando força a ela e conseguindo o que ela quer, independente do que seja. Mas o mais difícil é isso, é trabalhar a fé. Por isso que existem muitos trabalhos que não dão certo, porque a pessoa não acredita, não confia, acha que nunca vai dar certo, que não merece, né? Que só veio para sofrer. Aí então é todo um trabalho, né? Que deve ser feito. E isso complica bastante, né? Essa situação. Eu tenho um vídeo aqui sobre características dos filhos de Maria Padilha. Vocês têm que ver, e tem que ver também as histórias da Padilha das Almas, né? Para vocês entenderem ela. E é por isso que as pessoas que carregam a Maria Padilha das Almas, ou seja, sincretismo Lilith, né? Tem justamente uma coisa assim de amor, de paixão, né? De indução à magia, né? Eles gostam do oculto, né? Geralmente são pessoas noturnas, né? Os filhos de Lilith. Geralmente são vaidosos, né? Podem até não ser bonitos ou bonitas, mas tem uma coisa que chama atenção, ou seja, até eu acho engraçado que tem um consulente que fala assim: olha que eu não sou tão bonita, viu? Eu sou feio e, né? E arraso, né? Porque realmente, né? A questão do íncubus e súcubus interfere bastante na vida deles, né? Isso é um fato. Então, a Lilith, ela é filha da Padilha, a mais velha, a primeira, né? Que se denominou-se Padilha. Né? Padilha é um nome muito forte, né? Um dia, se a Padilha deixar, eu farei para vocês o que ela me contou há uns anos atrás sobre esse nome, né? Mas aí a gente iria muito longe, então eu tenho que esperar uma permissão. Se eu for permitido, com certeza eu farei, né? Mas Padilha é mãe de Lilith, né? Ou seja, a Lilith é o piolinho da cobra, entendeu? Por isso que a Lilith é a serpente que, né, condenou Adão e Eva, né? Só de aparecer para eles, né? Então a Lilith teve passagem, né, no Jardim do Éden, né? Que justamente foi ela, a suposta serpente que apareceu, né, por causa da língua que ela falava, né? E aí a Lilith, ela é uma das pombogiras, né, que mais fala línguas diferentes, ou seja, de todos os tipos de planetas e países, né, hoje. Ela consegue a comunicação, ou seja, os filhos dela necessitam e geralmente falam outras línguas, porque geralmente eles são muito interessados pelo mundo lá fora. Para eles, sempre o outro país é melhor que esse. E aí isso vale para qualquer país que o filho esteja. Ou seja, se ele é americano, ele vai dizer que outro país é melhor que a América. E assim por diante, assim vai indo, vai indo. Sempre, sempre, sempre desse mesmo jeitinho. Tudo é melhor que o país que ele vive. Senão, não tem jeito, não tem graça. E não funciona assim. Então eu acho bem engraçado e curioso esse aspecto. Então, caso você seja filho de Padilha das Almas, né, de Lilith, você precisa estudar outras línguas, principalmente espanhol, italiano e inglês, né? São os três ali mais fortes vinculados a ela. Quanto mais línguas você estudar, mais energia você vai receber. É como se você desse carga, né, para você mesmo. Então lembre-se muito bem disso, porque vale muito a pena você compreender o propósito de Lilith, né?
Lilith é maravilhosa, né? A gente não tem o que reclamar, mas ela também não é de dar ganjinha para os seus filhos, né? Então, se você acha que tem algum benefício tendo Lilith, esqueça, né? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você não pode ficar misturando as duas energias, tá bem? Então, é normal que todo médium de Maria Padilha, das almas, né? E também serve para qualquer Maria Padilha, nesse caso, tem dificuldades em terreiros, né? Porque, assim como um anjo caído do céu é mais forte, né? Do que qualquer outra entidade sem ser de luz, ou seja, sem ter uma história tão antiga, né, uma linhagem tão forte, ou seja, um vínculo, né, com o Criador mais forte, que nós chamaríamos de laços sanguíneos, né, mas no caso são laços espirituais, né, são elos fortes, né, ou seja, se você trabalhou em determinados lugares com acessos a várias informações importantes, você sabe muito sobre aquele lugar, né? A gente tem várias histórias em filmes, séries de pessoas que morrem, né, depois que saem do trabalho, porque é do tipo assim, agora que você descobriu isso, eu tenho que te matar, né? Ou seja, quando você descobre um segredo, muitas das vezes o segredo mata você. Porque realmente é muito complicado tudo isso, né? E já aconteceu muitos casos, né, que eu vi de pessoas que tiveram descobertas, né, sobre coisas desse gênero e vieram a falecer, né? Ou seja, não entendeu o que era para ser feito, né? E principalmente se podia ser ou não falado, né? Por isso que tem muitas coisas que a Padilha me proíbe de falar, né? Muitas coisas. Então realmente não de qualquer jeito que faz as coisas, né? Porque o que as Padilhas querem, né? Elas querem governar o mundo, né? Ser dona das religiões, né? Ser donas das doutrinas e dos estudos. Elas querem um exército forte a favor delas, ou seja, elas estão em todas as encarnações de todos, lutando para resgatar todos, né? Ou seja, a cada encarnação que você vem, por mais que você tenha o rabo preso da encarnação passada, você tende a ignorar isso, né? Ou seja, você tende a não fazer o que veio para fazer. Porque toda vez que um espírito vem para a Terra, ele vem com livre-arbítrio, ou seja, ele pode ser o que quiser, fazer o que quiser. Então ele não tem obrigações, porque ele só vai pagar no plano espiritual. Para que não haja essas crises no plano espiritual, porque o inferno já está cheio, como diz a Padilha, né? Os infernos estão lotados, né? Então não seja inútil, porque vou eu mesmo enfiar o garfo em você se você não fizer determinada coisa. A Padilha já fala assim comigo nesse tom, né? Mas eu acho que isso que é mãe de verdade. A mãe é aquela que educa, não é aquela que facilita a vida, né? Porque se é para viver de facilitações, então quando não existir mais a mãe, e aí fica como? O filho se perde, não sabe o que fazer. Então, ou seja, ele evolui junto, né? Aprende realmente, né, para ser determinado a uma coisa boa, ou nunca vai dar certo, né? Nunca vai funcionar. E isso é bem delicado, né? Até mesmo de falar, né? Porque parece gerar uma inimizade, né? Não sei, talvez até uma obrigação, né? Mas nós estamos no mundo para aprender, né? E não para ser facilitado na vida, né? Nós temos que dar aos nossos filhos educação, né? É um investimento. Mas quando isso é parte de nós, ou seja, que nós temos o poder sobre os filhos, né? Porque é por isso que os filhos são, os pais são responsáveis pelos atos dos filhos até a maioridade, que o
governo determina, né? Então, sempre você tem que estar à frente. Para você estar à frente, você tem que estudar, né? Para você estudar, você tem que se dedicar. Ou seja, nós sabemos desde o pré-escola que se nós não fazermos as nossas tarefas de casa, as nossas atividades, né? Ou seja, treinar isso diariamente, nós vamos esquecer. Como, por exemplo, fica sem andar, por exemplo, 1 ano, para você ver se as suas pernas não vão atrofiar, se você não vai perder musculatura, força. E quando você for tentar andar de novo, a primeira coisa que vai acontecer é você cair. Ou seja, você está aprendendo a andar de novo, né? Tem um filme que eu assisti que a mulher, o menininho faz uma pergunta para a moça, né? Que ela não chega a ser adulta, eu acho que ela está entre essa fase. E fala para ela assim, como que você está andando? Como que você anda? E aí a mulher, né, tão simples, né, sem entender a pergunta, inocentemente, ela falou assim, eu coloco um pé na frente do outro, né? Muito simples caminhar, ou seja, ela quis simplificar a caminhada, né? E aí o que ele quis dizer não era aquilo, né? Era uma pergunta muito mais complexa, mas ela só respondeu daquele jeito. E aí, como ele já achava que era louca, esquizofrênica, porque ela tinha umas coisas meio estranhas, né? Então ele ficou assim, realmente ela é louca. Aí ele teve a conclusão de que ela era louca e ele não entendeu a metáfora que ela disse, porque realmente é só colocar um pé à frente do outro, ou seja, você precisa dar o primeiro passo para você andar. Se você não abrir as pernas, você só vai pular, né? E você pular etapas, cedo ou tarde, algo te enrosca lá atrás. Você pode se enroscar num fio, num arame, né? Ou até mesmo não pular o alto o suficiente a ponto de bater a algo na sua frente e cair, né? E cair com as duas, pulando, cair com 2 pernas, ou seja, batendo assim, o impacto é mais forte, você sabia? Porque você demora para desvincular um lado do corpo do outro, né? E quando você cai, primeiramente com um pé à frente ou um pé atrás, você inclusive pode ter um reflexo rápido de você conduzir a sua queda a não cair, ou por exemplo, forçar a outra perna, né? Se ajoelhar, uma coisa mais rápida, né? Por isso que, olha só que bacana, eu sou professor de educação física, então eu vou dar mais um exemplo legal para entender isso. Quando nós vamos treinar os nossos alunos a futebol, por exemplo, né? Eu não gosto de futebol, mas eu sou professor, então a gente tem que saber todas as modalidades, né? Eu sou péssimo em todos os esportes, entendeu? Você vê eu jogando, você fala assim, não, vai pra casa, dormir que você ganha mais. Mas eu sou um bom técnico, eu sou um bom organizador, né? Então, a primeira coisa que eu ensino pro goleiro, por exemplo, que é um exemplo, é que você comece com as pernas flexionadas, ou seja, em posição de agachamento, com os braços para cima. Porque você tem que começar entendendo qual é o movimento mais rápido que você faz. Você abaixa muito mais rápido os seus braços do que você levanta. Você sabia disso? A sua força é maior para o reflexo de encolher. Então, se você está agachado, você vai levantar muito mais rápido do que você agachar, por exemplo, rapidamente, se você estiver em pé. Então, se você estiver nessas posições, você vai estar em posições favoráveis. Então, a maior posição do goleiro, se você observar os melhores goleiros, eles ficam flexionados com as pernas abertas, né? Um pouquinho mais largo que o quadril e com os braços para cima, né? Porque é mais fácil. Sabe o siri? Tá igual o sirizinho, né? Por isso que o siri anda de lado, o siri, né, com as mãozinhas assim e vai pro ladinho assim. Ou seja, parece que é besteira. Nossa, que cara palhaço, né? Que goleiro palhaço, né? Ainda mais que os goleiros vestem tudo vermelho, né? Ele já fala, nossa, que goleiro besta, né? E o cara dá um show, um espetáculo, né? Porque, ou seja, ele treina a agilidade dele dessa forma, né? Porque você nunca sabe para qual lado a pessoa vai chutar. Então, se você não sabe, você tem que estar ao lado do meio, né? Muitas das vezes o goleiro faz sinais que está indo para um lado para que quem está chutando joga a bola para o lado ao contrário do que ele está indo. Mas é só um reflexo e ele vai para o lado do goleiro, né? Da bola. Então ele consegue defender-se do gol, né? Só uma dica para vocês entenderem aí, né, como que funciona as coisas. A segunda história que eu falei que eu iria falar,
que a Padilha permitiu, é a história da Lilith sobre querer ser rainha. A Lilith, ela foi desobediente, né? Teve inclusive no início de tudo desavenças com sua mãe, né? Porque ela não entende o porquê que a mãe passou por tudo aquilo, né? E na revolta, né, disso, ou seja, de ela estar ao meio dos homens, né, sem a proteção da mãe, ela ficou meio revoltada quando a mãe ressurgiu, né? Então elas tiveram no início uma desavença, né? Tanto que a Padilha das Almas, por exemplo, no terreiro, né, ela sempre está assim, um semblante sério, né, com uma coisa assim de meio revoltada. Ela não é simpática. Se você tem uma Padilha das Almas que é simpática, eu não sei quem é que você está incorporando, porque a Padilha das Almas são ríspidas e grossas, né, mais do que a da encruzilhada, porque elas são revoltadas da vida, né? É como se o médium sentisse esse desprezo, né, essa raiva e essa ambição. Ou seja, também ela não dá trela para outra Padilha, entendeu? Ela não fala nada, não comenta nada, mas ela é uma daquelas que ela fica na dela. E ela só vai para trabalhar, ela termina o trabalho, ela rala peito e vai embora. Se o médico quer continuar dando show com ela, dançando, né, não é isso que ela pretende, tá? Porque elas não são para brincadeira, né? Nenhuma Padilha desce para ficar batendo papo. Elas são bem comprometidas com a vida que elas têm, né? Então elas tratam tudo com muita seriedade, simplesmente elas vão embora, né? Elas não vêm para brincar de pombogira, elas só vêm para designar funções. Se aquele lugar é interessante, ela fica; se não é interessante, ela some e vai embora, né? Então a segunda história é justamente ela querer roubar o trono da mãe, né? Assim que começou a desavença, mostrar que ela poderia ser superior, né? Mostrar que ela queria algo a mais do que ela tinha. Então a sua mãe lhe deu uma coisa interessante, né? E disse que ela respondia ao orixá Ogum do planeta Terra, que Ogum ajudaria ela, então, se ela ajudasse os soldados de Ogum. E aí vem o tempo das grandes guerras, né? De reinos para reinos, né? Ou seja, a Maria Padilha das Almas já foi, sim, rainha desses reinos, né? Através da sedução, mas também ela já foi antigamente, né? Ajudando o povo cigano, né? Ajudando o povo disso e daquilo. Por quê? A Padilha da Encruzilhada, né? Ou seja, a mais velha e a primeira, por isso que ela é liberta e é de rua, né? Ou seja, ela não tem uma obrigação. Por exemplo, até no cemitério ela recebe, porque no cemitério existe a maior encruzilhada tridimensional do mundo, que é o Cruzeiro das Almas, né? Para quem não sabe. Ou seja, não existe um lugar que não tenha uma encruzilhada. Sempre vai haver uma conexão, até mesmo no mar, no rio. Por isso que elas têm mais liberdades, né? Então as pessoas costumam achar que o povo de Calunga, de Cova, de Trevoso é mais forte do que eles, que são de rua. E não é. Para você ter ideia, é mais fácil você ser absorvido por um Egum de rua, né? Que ele te derrube e te condene, do que por mais que você tenha um Exu trevoso. Por quê? O Exu trevoso, você tem que estudar muito sobre ele e o porquê que ele está preso àquele determinado local. Ou seja, como se fosse, ele só responde e tem força naquele lugar. Imagina que, deixa eu dar um exemplo, os carrinhos de choque, por exemplo. Se você tirar o carrinho de choque de dentro daquela área do choque, né, ou seja, da eletricidade, o carrinho não vai funcionar, né? É como se fosse isso. Então, se ele sair, ele até pode sair, né, sendo arrastado por alguém, empurrado por alguém, mas ele não tem força lá fora, ele não tem função, ele não tem caminhos, entende? Então, por isso que quando a gente vai fazer trabalho, eu falo, tem que jogar para ver, porque tem que ver qual é o melhor caminho para você. Porque às vezes, se você está presa num cemitério desse, é muito fácil agradar um trevoso desse, para que ele libere você desse lugar. Ou seja, você saindo, os de rua
conseguem te acolher. Pronto, então uma limpeza resolveu a sua vida. Em vez de você gastar horrores de dinheiro com ebós ou aberturas de caminhos. Então tudo varia muito, por isso que é importante nós jogarmos, até entendermos quem está com você, que energia você está preso e onde foi que você se prendeu. Se não foi você mesmo que se exilou, né? Porque existem pessoas que nunca foram demandadas, mas aparecem demandas, ou seja, foi em velório, foi em bar, balada, cemitério e ficou preso numa energia naquele determinado lugar, né? Então, Padilha das Almas, né, Lilith, bem ambiciosa, como sua mãe, e afrontando ela, pensou: vou fazer algo diferente, né? Eu vou atrás do que é interessante para mim. Ou seja, ela conhecia todos do reino dos céus e conhecia inclusive espécies de lugares diferentes. Ou seja, quando ela veio para a Terra e viu que os seres humanos estavam ainda em construção, ou seja, eles não sabiam de nada, ela viu ali uma oportunidade muito grande e ela conseguiu fazer uma coisa incrível, que foi conquistar um outro mundo, né? Ou seja, ela foi para uma outra lugar, né? Olha só, os eguns tudo trabalhando. O SAMU, ovo ralado no chão, acidentes, né? Como diz a Padilha, acidentes acontecem. Adivinha onde foi um acidente? Na encruzilhada, né? Jesus, né? É aquela coisa, quando seus caminhos estão errados, né? Ou a decisão que você toma é errado, você nunca sabe o que vem do lado oposto, né? E lá vem a ambulância, ó. Deu pra ouvir, né? Loucura. Gente, olha só uma coisa curiosa. Vamos aproveitar que isso aconteceu pra gente fazer um comentário rapidinho aqui. Veja, eu acabei de passar por um acidente, até me arrepiei, né? Não sei se dá pra ver. Mas e aí eu senti uma energia, inclusive, de dar gargalhada, não risada. Ou seja, não estou rindo da pessoa que está acidentada e nem do fato em si. Mas se vocês observarem, todos nós temos uma reação assim de início, de princípio, que é essa reação de tirar sarro, né? De gargalhar, como se algo nos quisesse mostrar, né? Ou seja, poderia ser nós ou alguém de nossa família, uma coisa séria que está acontecendo, né? Poderia ser com os nossos filhos, nossos pais. Então, é bem complicadinho isso, mas todo mundo fica frio nesses horários, né? Nessas horas, como se fosse alimentado por alguma energia e aquilo, né? Por quê? Porque o que nós vemos justamente os espíritos obsessores obsediando a pessoa, né? Por exemplo, naquele rapaz acidentado no chão que estava ali agora há pouco, né? E aí Satanás aparece num Veloster. O Veloster tem 3 portas, olha que curioso, né? E aí os eguns que estavam nele eram 5 egunzinhos, né? Bonitinho, daqueles bem feinhos, né? Sugando a energia dele, ou seja, aproveitando que ele estava sangrando para beber o seu sangue, né? São poucos que veem isso, mas se você vê a aflição dele, por exemplo, você entende melhor todo esse processo. Então é bem curioso. Caso você deseje marcar jogo conosco, agora a possibilidade de jogo é somente com entidade, né? Então quem joga baralho na casa é a Cigana Carmen, né? Uma entidade, um espírito que desce. Inclusive tem vídeos dela aqui na playlist chamada Entidades em Terra. Lá tem todas as entidades para você ver, né? Então ela desce e ela abre todo o oráculo, né? Trabalha com vários baralhos. A Padilha tem um baralho também, mas logicamente ela não precisa jogar, né? Então ela não sei, nunca vi ela usando o baralho, né? Pelo menos não que eu lembre. Mas é dela. A energia é dela, então na realidade quem usa o baralho dela é a Cigana Carmen, quando ela quer perguntar algo diretamente para a Padilha, como se fosse um portal de comunicação mais forte para quando se está incorporado. Então ela responde através daquele baralho, né?
E aí tem as consultas com os guias normal, né? Aí temos disponíveis que são os guias que eu incorporo. Cigana Carmen, Caboclo Sete Espadas, que é bom para cura. Cigana Carmen é bom para tudo, né? Caminhos principalmente, é uma cigana maravilhosa. Aí tem a Padilha, né? Caso você tá precisando aí de um chacoalhão ou realmente resolver de vez a sua vida. É interessantíssimo você falar com ela, né? Agora, se você tá aí cheia de trelelê, de não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não quero isso, não quero aquilo, não sei. Mas enfim, é bom que pelo menos ela é franca, sincera, né? E ela vai te dizer exatamente o que acontece. Aí tem também o Tranca-Ruas, maravilhoso, um lorde espetacular, aquele homem. Tem um vídeo aqui que eu falo que eu sinto tesão por ele, né? Já senti por vários, né? E olha, ainda até explico lá assim, olha, que a maioria dos médios que incorporam são feios que dói, né? A desgraça de feio, mas quando se incorpora nesse homem, eu não sei o que tem, né? Aquela energia da sedução, aquela coisa, porque ele é espetacular, né? Assim, um lorde mesmo, né? Ele é direto nas palavras, mas é maravilhoso. E inteligentíssimo, né? Isso que é muito bacana, além de ele ficar bonito, ele ficar elegante, ficar educado, né, sábio. Então tudo isso, né, ajuda você a ficar, né, entusiasmado com o homem. Você vai longe nas conversas. Geralmente as conversas com ele duram 1h30, 2 horas, mas não pode, tá? Eu já falo para as minhas filhas controlarem, né, que é 1 hora de consulta, porque senão a gente atrasa muitas outras consultas, e tem acontecido muito isso, não é bacana, né? Por isso que, já para facilitar a vida das pessoas, nós sempre mandamos as coisas depois, tá? A pessoa não precisa anotar, né? Então ela já alivia ali um monte de situação, tá bem? Então não esquecem disso, né? Da questão de que você pode marcar um jogo para você entender melhor como que funciona. Um axé de Casa de Padilha e até o próximo vídeo.